Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos discutir Estado e cidadania. Eu vou fazer todo o esforço possível para tornar esse tema o mais agradável, o mais didático possível para você, certo? Então, primeiro, eu queria que vocês compreendessem que a minha linha de discussão vai se dividir em dois momentos. Quais são esses dois momentos? O Estado e a cidadania antigo, clássico, e o Estado e a cidadania moderna. A que eu estou me reportando? Estado e cidadania antigo, clássico, a gente se remete a Atenas, a Grécia, 400, por volta de 400 anos antes de Cristo. E o Estado e a cidadania moderno a partir da Revolução Francesa. Então, veja, quando a gente fala de Estado e cidadania, no senso comum, a gente tende a achar que é uma coisa só. Né? Mas a compreensão que se tem a respeito do Estado e da cidadania vai se alterando, vai se modificando no percurso histórico. Veja, na antiguidade, por volta de 400 anos antes de Cristo, sobretudo em Atenas, a compreensão que se tinha a respeito do Estado e da cidadania era de um espaço onde as pessoas buscavam o bem comum. Um bem comum voltado para a busca da virtude, da felicidade, dentro de uma compreensão mais abstrata. E aí nós temos vários filósofos e pensadores que pensaram e refletiram a respeito desse estado. A gente tem Aristóteles, a gente tem Platão, a gente tem pessoas importantes que pensaram a respeito desse estado. Lembrando que esse estado a qual eu estou me reportando situa-se na lógica ateniense de uma polis, né, de uma cidade-estado. E lá, a compreensão que se tinha naquele determinado momento histórico era que é um espaço da cooperação, da busca do bem comum, da virtude. É importante que a gente compreenda que, neste momento, a compreensão que se tem de democracia, neste momento, é uma compreensão negativa. Vocês podem me perguntar, mas professora, a democracia não é um dado da modernidade? Não. Em Atenas, na Grécia, já havia-se uma compreensão a respeito da democracia. Só que não é a democracia como nós a entendemos hoje. Né? Existem dois modelos de compreensão a respeito da democracia. O modelo antigo, que tinha uma compreensão negativa a respeito da democracia, e o modelo moderno, a partir da Revolução Francesa, em que vai ganhar um caráter positivo. Veja, Aristóteles vai considerar a democracia ruim, e tantos outros pensadores, porque eles vão acreditar naquele determinado momento histórico que as pessoas não teriam capacidade suficiente para escolher o seu soberano, a pessoa que vai liderar. Né? As pessoas que vão tomar as principais decisões importantes da polis. Então, como as pessoas não sabem escolher, é importante que esta função não seja do coletivo, que ela seja a função de um líder soberano, porém que seja um líder soberano e virtuoso, que vai buscar o bem comum. Essa seria a virtude máxima, o objetivo máximo. Então, veja, professora, quer dizer que na antiguidade já se tinha uma compreensão a respeito de democracia, de Estado enquanto um elemento democrático? Sim, mas a compreensão que se tinha era negativa. A partir da Revolução Francesa, essa compreensão de Estado e de democracia vai se alterar completamente. A partir da modernidade, nós vamos ter uma compreensão de democracia positiva. As pessoas vão começar a achar interessante e positiva a democracia. Vejam, essas situações que eu estou me reportando estão em vários textos que discutem a democracia dos antigos e dos modernos, sobretudo no âmbito da filosofia, e aqui eu trago algumas referências, né? O Luciano Cânfora, o Schumpeter, são grandes referências de discussão clássica a respeito dessa questão. Então, veja, para que a gente não se confunda, para ficar claro, o Estado clássico antigo, 400 anos antes de Cristo, já havia-se uma compreensão a respeito de democracia, mas era uma compreensão de democracia diferente da que nós compreendemos hoje. Uma democracia restrita, uma democracia onde as pessoas não consideravam essa questão um fato positivo, certo?
a partir da modernidade, a partir da Revolução Francesa, isso vai se alterar. Mas vamos ficar um pouquinho na antiguidade. Lembrando que esta não é a regra da antiguidade, né? Eu estou me reportando à antiguidade clássica, especificamente na Grécia, em Atenas, que vai haver essa compreensão. É importante que a gente compreenda que, assim como o conceito de Estado vai ser uma compreensão limitada, a compreensão de democracia vai ser uma compreensão limitada, em virtude, inclusive, do contexto histórico. A compreensão de cidadania também vai ser muito diferente da compreensão moderna. Na antiguidade clássica, só eram considerados cidadãos os homens maiores de 18 anos, brancos, nobres e, sobretudo, guerreiros. Veja, o conceito de cidadania antiga era absolutamente excludente. Não é o mesmo conceito de cidadania que nós compreendemos hoje, como direitos universais, que traz essa questão da universalização mesmo. Era um direito, era uma questão absolutamente excludente. Só determinados indivíduos que obedeciam a situações e a critérios estavam inseridos. E é importante que se diga que, neste momento histórico, na antiguidade, a guerra tinha uma conotação positiva, diferente da modernidade. Na modernidade, a percepção que se tem da guerra vai ser negativa. Veja, naquele momento, os guerreiros, os homens corajosos, eram considerados figuras importantes. Então, a guerra era um lugar para que ele pudesse materializar a sua coragem, a sua virtude. As pessoas encaravam a guerra como uma virtude. Se o indivíduo vai para a guerra é porque ele é corajoso, é porque ele está defendendo a nação. Mas vejam, naquele momento, uma guerra, claro que ela trazia impactos e claro que ela trazia efeitos negativos e nocivos, mas ela não tem o mesmo impacto que uma guerra no contexto da modernidade. Então, era um ambiente onde não havia desenvolvimento das forças produtivas, em que as armas eram rudimentares, em que eram guerras entre tribos e povos. Claro, havia morte, havia situações, mas depois a vida na polis continuava funcionando normalmente. Com a modernidade, a humanidade começa a perceber que a guerra vai mudar a sua formatação. Que agora, aquela guerra que era local, que era entre tribos, agora ela pode ganhar um potencial de extinção em massa. A partir do quê? A partir da apropriação da tecnologia, a partir do desenvolvimento das armas, da bomba, de tantas situações. Na modernidade, a guerra significa a possibilidade de dizimar uma nação inteira. Então, quando a sociedade percebe que o potencial de guerra avançou e que isso coloca prejuízos e isso traz riscos para a humanidade começa a perceber que a guerra é perigosa e por isso ela vai começar a enxergar isso como uma situação negativa. Veja como isso se altera. Na antiguidade, guerra era positivo. Na modernidade, guerra é negativo. E a gente tem uma outra questão. A cidadania, na antiguidade, era absolutamente excludente para homens maiores de 18 anos, brancos, nobres e guerreiros. Com o advento da Revolução Francesa, com o advento da modernidade, isto vai se alterar completamente. Um primeiro ponto. A Revolução Francesa traz com ela o Estado Democrático de Direito. Mas, professora, você não falou que já existia uma compreensão a respeito de democracia antiga? Sim, democracia antiga. Uma democracia em que havia uma conotação negativa a respeito dela. Não é a democracia como nós a entendemos hoje. A democracia como nós a entendemos hoje é um dado da modernidade. Então, com a Revolução Francesa, nós vamos inaugurar o Estado Democrático de Direito. E o Estado Democrático de Direito vai trazer uma situação muito específica. Como o nome já diz, é um pouco redundante, mas vamos repetir, traz o direito.
Na antiguidade, não havia a discussão a respeito de direitos. As pessoas não tinham direitos. A sociedade era estratificada, existiam os nobres, existiam os plebeus e todos ficavam na sua determinada posição. Com a modernidade, surge aí o elemento dos direitos, numa perspectiva universal. Então, o Estado moderno inaugura a questão do direito. E vai se alterar a percepção que se tem a respeito de cidadania. A cidadania, que era um dado excludente, agora vai ganhar uma característica universal, inclusive com os ideais da Revolução Francesa, né? Igualdade, fraternidade, liberdade, tudo isso vai ser importante. Então, agora, cidadão é todo aquele indivíduo que faz parte daquela nação, daquele espaço territorial, que está contribuindo com a nação, independente de ser homem, mulher, negro, branco e por aí vai. Então, a cidadania se universaliza, ou seja, a gente vai ter agora uma ampliação do conceito. Hoje, todos os indivíduos são considerados cidadãos. Isso é um dado importante, só que nós temos uma problemática. No modo de produção capitalista, nós vamos ter a universalização dos direitos. Isso é importantíssimo. Mas nós temos problemáticas, porque muitas vezes a universalização desses direitos está no marco legal, né? Está na Constituição, está nas leis. Mas na operacionalização da vida, na materialização da prática, isso não procede. Né? Nós sabemos que na sociedade capitalista é dito e é colocado nos nossos marcos legais que todos somos iguais perante a lei. Está na lei. Já é um avanço, por favor. Já é um avanço. Por que um avanço? Porque na antiguidade isso não estava em lugar nenhum, nem na lei. Pelo menos na sociedade capitalista isso está posto na lei. Mas na operacionalização da prática isso vai ter algumas problemáticas. A situação vai ter algumas problemáticas. Primeiro, todos somos iguais perante a lei. Ok, mas nós sabemos que as pessoas são tratadas diferentemente conforme o seu poder aquisitivo e conforme a sua posição de classe. Todos somos livres. Ok, eu quero hoje viajar para a França. Eu posso fazer isso? Não. Eu sou livre? Isso deveria ser possível, porque liberdade é liberdade. Só que no modo de produção capitalista, os indivíduos que detêm o capital, que detêm o poder, que detêm a riqueza, eles têm mais liberdade que os demais. Eles têm mais igualdade que os demais. Eles gozam de fraternidade, de um olhar sensível a respeito da população, mais do que os demais. Então, isto vai trazer algumas contradições, porque no modo de produção capitalista, a gente vai ter uma situação específica, que é a condição de cidadão vai ser resumida à condição de consumidor. Ou seja, vai ser considerado um cidadão aquele indivíduo que pode consumir, e que pode consumir substancialmente. Não é um consumo subalterno, é um consumo substancial. E todos aqueles que não podem consumir são relegados à exclusão, à marginalidade, entenda aí a questão da margem da sociedade. A professora, está na lei que todos são cidadãos, é verdade, mas basta observar a atenção que a sociedade, que o Estado dá, por exemplo, às pessoas em situação de rua. Elas têm um atendimento igual a todos os indivíduos na sociedade? Não, mas elas são cidadãs. Mas, no entanto, elas não são tratadas como cidadãs, porque elas não consomem, porque elas não estão inseridas no mercado de trabalho. É isso que o modo de produção capitalista vai trazer. Então, veja, professora, quer dizer que o modo de produção capitalista, que o Estado moderno vai trazer a questão do Estado democrático, e isso vai ser importante, e isso vai ser um avanço? Vai. Mas vai trazer também uma problemática, que é a corrupção, a corrosão da percepção que se tem desse Estado e dessa cidadania, que agora vai se pautar pela lógica do consumo. Né? Então, é esta alteração que nós temos nessa compreensão. Para vocês discutirem um pouco mais essas questões, eu vou indicar um outro livro muito interessante, que é o livro do Steven Mesaros, A Montanha que Devemos Conquistar. Ele vai discutir especificamente o Estado capitalista moderno.
né? Então, para poder compreender um pouco mais essa questão, eu indico essa leitura. Então, é um livro fantástico, né? Um grande pensador marxista, sobretudo dos anos 90, que vai trazer uma compreensão a respeito do Estado dentro da perspectiva crítica, que é a perspectiva a qual nós, as ciências sociais, bebemos. E ele vai dizer no livro que existem duas linhas interpretativas a respeito do Estado. Uma como órgão de classe e uma outra como uma estrutura política em que a sua natureza vai ser definida na correlação de forças, né? Então ele vai trazer esta compreensão. E é importante que nós nos apropriemos dessas questões, porque a discussão a respeito do Estado e da cidadania vão ter várias interpretações, vários autores vão trazer compreensões diferentes. E é importante que a gente compreenda para assumir a nossa posição, para saber qual posição, qual interpretação traz a melhor leitura a respeito do real. Então, eu espero que vocês tenham contribuído um pouco a esta percepção a respeito de Estado e cidadania, fazendo essa divisão, porque existe uma divisão significativa entre o Estado e a cidadania antigo e moderno, são coisas diferentes, mas que eu preciso compreender, porque se eu não compreendo o passado, eu não compreendo o presente, né? É importante, inclusive, para não acabar reproduzindo essa lógica do senso comum, de que a democracia sempre foi compreendida como um dado bom. Não, a democracia ela é compreendida como uma perspectiva positiva na modernidade. E eu quero dizer aqui uma situação importante. A democracia ela tem as suas problemáticas, mas dentre os regimes políticos que existem, ela é o melhor regime político. Por quê? Ela, inclusive, permite que você acredite, que você fale mal da democracia. Isto é um dado da democracia. A democracia é um regime importante, que tem suas problemáticas e que devem, claro, ser pensadas, né, ser fortalecidas, né, ser corrigidas essas problemáticas, mas é o regime político que traz a melhor e a maior estabilidade. E ele é condição para a luta por um novo modelo de sociedade. É no ambiente democrático que nós podemos lutar pela mudança de sociedade. Ele é condição para isso. E aí eu faço o convite que nós compreendemos, que a gente leia mais, que a gente reflita mais a respeito da democracia, sobretudo no contexto brasileiro em que a nossa democracia vem sendo tão fragilizada, tão atacada, tão corrompida, sobretudo, né, em virtude desse contexto histórico que a gente vem vivenciando. Bom, espero que vocês tenham gostado. Tentem fazer as leituras dos referenciais que eu indiquei. Por favor, curtam, compartilhem, né, esse vídeo e deixem seus comentários. Qual a percepção que vocês têm a respeito do Estado de cidadania? Vocês concordam? Vocês discordam? Existem alguns autores que vocês queiram me indicar? Eu estou muito aberta para a gente discutir. Muito obrigada.